Muito bem, dando continuidade à nossa série Como Funciona a Existência 2B. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar que desde o início eu estou cantando e contando uma mesma história. Esta história de como funciona a existência. Iniciei essa série no Como Funciona a Existência 1A, dizendo que eu li ou ouvi em algum lugar que se um dia o entendimento sobre a existência fosse alcançado, ela deixaria de existir e se tornaria outra coisa. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você leu o Apocalipse do João? Apocalipse significa revelação. Qual é a dúvida sobre esse momento que estamos vivendo? Esse momento de revelações que estamos vivendo? Esse momento apocalíptico. Então, se o cara lá atrás olhou para o céu e viu que o triunvirato ia se encontrar, Plutão, Saturno e Júpiter, você está percebendo? Você está reparando? Você leu? Dá uma lida lá e relaciona com os tempos atuais. E acho interessante, durante toda a caminhada, eu sempre lembro do eco contínuo. Mas isso é o que você acha, essa é a sua opinião sobre como funciona a existência. E cada um tem a sua. Como se a existência fosse algo abstrato, como se a existência fosse algo que cada mente construísse e independente de todas as mentes que circundam a mente abstraente. Quando eu convidava ao mergulho, vamos junto elaborar uma equação, vamos costurar a existência? Aí não, cada um tem, é que nem religião, time de futebol, cada um tem o seu, cada um torce para uma coisa. Isso para mim é um negócio absolutamente sem sentido, né? Como funciona a existência? Cada um define como funciona. E a relatividade corroborou um monte para essa visão. Eu gostaria só de dizer que eu acho bastante interessante esse isolamento da possibilidade de mergulhar nessa costura e caminhar em direção ao entendimento do como funciona isso daqui. Já vimos a importância de combinarmos sobre aquilo que estamos falando. E o segundo passo é reconhecer que antes de formular a pergunta, é necessário estabelecer o que gerou a pergunta. A pergunta ainda nem foi formulada, mas vai ser formulada exatamente como está. Como funciona a existência? Então nós vamos transferir a qualidade inicial de anúncio de um entendimento. Então, eu estou afirmando, eu vou dizer como funciona a existência. Ou seja, essa seria a solução, a resposta. E essa será também a pergunta: como funciona a existência? Então, nós vamos partir dessa pergunta. É importante irmos na origem da pergunta para podermos construir esse entendimento, o que gerou esta dúvida, esse questionamento. Antes de formular a pergunta, estabelecer a origem. Qual a estranheza? E o que acontece é o seguinte: toda pergunta, ela se origina de uma estranheza. Então, quando você pensa, observa, coleta informações sobre a existência, ela causa algumas estranhezas, ou seja, alguns questionamentos. E estamos aqui tratando exatamente do como. Como ocorre? Então é necessário reconhecer que precisamos coletar as informações e processá-las num corpo comum daquilo que é a questão que está sendo levantada. São muitas as estranhezas, são muitos os questionamentos. E finalmente, antes de mergulharmos na questão em si, eu gostaria também de relembrar que todas essas questões que eu estou colocando aqui, eu estou colocando para mim, ou melhor, para mins. Mais essa oportunidade de casa acordar.